Olá pessoal, bem-vindo aí novamente. Pessoal, a gente vai fazer agora a nossa segunda e última parte da nossa revisão da osteologia e a gente parou naquele material que eu coloquei para vocês falando sobre o esqueleto, a divisão do nosso esqueleto. Então, nosso esqueleto é dividido em duas partes. Aí eu quero fazer uma correção, até que a Daisy sinalizou aí, bem sinalizado, que a gente acabou falando o final ali que fazia parte do esqueleto axial e na verdade era apendicular, tá certo? Mas nós vamos fazer essa divisão novamente. Então, pessoal, toda vez que você pensar em esqueleto axial, pensa no seu eixo, né? O nosso eixo ele é composto por nossa cabeça, né, pelo nosso crânio, pela coluna vertebral e por nossa caixa torácica. E quais são os ossos então que vão compor, pessoal? Então nós temos o crânio com todos os ossos do crânio, temos a coluna vertebral. Sempre importante lembrar que a nossa coluna vertebral está dividida em regiões, né? E aí a gente tem 33 vértebras no total. Sendo dessas 33, 7 vão ser cervicais, 12 serão torácicas, 5 serão lombares, 5 serão sacrais e 4 serão coxígeas. Você pode observar aqui na figura essa divisão. Então, pessoal, a nossa coluna vertebral, somente as duas primeiras vértebras têm uma nomenclatura aí diferente, ela tem um nome próprio. Então, a C1 corresponde à vértebra chamada Atlas e a C2 corresponde à vértebra chamada Axis. Então, somente essas duas vértebras têm um nome específico, mas ela também vai levar o nome, né, de C1 a C7. Por que C, pessoal? C de cervical. Então, de C1 a C7, cervical. E aí, embaixo, a gente tem de T1 a T12. Por que T12? Porque são as torácicas. E aí, a gente tem L1 até L5. Por que L1? Porque L é L de lombar. Então, L1 até L5. Sacrais, começa com S, do S1 ao S5. E as coxígeas, elas não têm essa numeração, né? Porque as coxígeas, na verdade, elas são vértebras muito pequenas que elas são praticamente fundidas uma na outra, né? E aí nós temos o osso chamado cóccix, mas na verdade o nosso cóccix é formado pela fusão de 4 vértebras aí, tá certo? E aí a gente falou, pessoal, da nossa coluna vertebral e agora vocês vão ver aqui do outro lado a nossa caixa torácica. Então a caixa torácica é importante a gente saber que a gente tem 12 pares de costelas. Desses 12 pares nós temos 7 que são verdadeiras, 3 que são falsas e 2 que são flutuantes. Então lembrem disso. Essas costelas, pessoal, elas vão se unir a um osso, né? As 7 costelas verdadeiras vão se unir a um osso que fica nessa região da frente, chamado externo. Esse osso aqui do meio do peito, que protege o nosso coração, ele é chamado de externo. Ele tem uma divisão. Nós temos aqui o manúbrio do externo, o corpo do externo e um ossinho que, se você apalpar aí na sua região epigástrica, você vai senti-lo, que é o chamado processo chifoide. Chifoide é porque lembra um chifre mesmo, pessoal. Então essa é a divisão da nossa caixa torácica. Então, o que corresponde ao nosso esqueleto axial? O crânio, a coluna vertebral com suas 33 vértebras, a caixa torácica com seus 12 pares de costela e um osso que fica aqui na frente chamado externo, tá certo? E aí vocês estão verificando aqui, né, do outro lado. Pessoal, uma outra coisa importante é o nosso osso. Se você pegar um osso, vou mostrar aqui desse lado, o osso ele tem uma divisão. Nós não estamos falando agora de divisão do esqueleto, a gente está pegando um osso apenas, e aí esse osso ele tem as suas divisões. As duas extremidades dele são chamadas de epífise. O meio do osso, né, a metade do osso, o meio dele é chamado de diáfise. E uma região de transição entre a epífise e a diáfise é chamado de metáfise, tá certo? Então vocês vão observar aí na figura também, nós temos essa divisão do osso. Então, a divisão do osso. E agora é importante falar que o nosso osso também
ele tem algumas camadas, né? Então, cada osso do seu corpo, ele tem as suas camadas. Então, se a gente for olhar da parte externa, se você pegar um osso e observar a parte externa dele, essa parte externa é formada por uma camada bem fina de osso chamado periósteo. O periósteo corresponde à pele do osso, pessoal. E aí, depois do periósteo, a gente já vai ter um osso compacto, né? Depois do osso compacto, a gente tem o endósteo. O endo é de dentro. E aí, dentro desse osso, você vai ter o canal medular. O canal medular, pessoal, ele é formado pela medula óssea vermelha e a medula óssea amarela ou flava, né? Assim denominada. Essas duas medulas ósseas, uma vai ser responsável, medula óssea vermelha, pela produção das hemácias e pela produção de leucócitos, e a medula óssea, na verdade, flava ou amarela, ela é, na verdade, um depósito de gordura, de lipídios, corresponde ao tutano, pessoal. Então, muitas vezes a gente vê pacientes que vêm a óbito por fratura, que aí você tem a saída dessa parte gordurosa e geralmente vai parar no pulmão e a pessoa faz um tromboembolismo pulmonar por conta de soltar essa parte gordurosa e acabar entupindo os vasos do pulmão, que são vasos bem finos. Então, é importante que vocês saibam, né, que dentro do nosso osso a gente tem dois tipos de matriz hematopoética, né? Nós temos dois tipos de medula óssea. Então, o osso ele tem a parte do periósteo, a parte do osso compacto, do endósteo, o canal medular, e dentro desse canal medular nós vamos ter a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela, tá certo? E já aí acabamos de falar também da divisão dos nossos ossos, né? Como se divide o nosso osso em epífise, diáfise e metáfise, tá certo? Então, compreendido aí, pessoal, gravem bastante, voltem, escutem e anotem, escrevam para que vocês não esqueçam. Agora a gente vai falar do esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular, pessoal, corresponde aos nossos membros, né? Ou seja, membros superiores e membros inferiores. Só que o esqueleto apendicular, se nós não tivéssemos uma estrutura chamada cíngulo, nós não teríamos como conectar os membros ao nosso esqueleto axial. Então, aqui no membro superior, nós temos a clavícula na parte anterior e a escápula na parte posterior, que vai fazer aí a união, né, a junção para que a gente tenha aí os membros conectados ao nosso esqueleto axial, tá certo? E aí a gente vai falar, nós temos então do símbolo do membro superior, clavícula e escápula. E aí a gente tem agora no membro inferior. No membro inferior nós temos também o símbolo. O símbolo, na verdade, é formado, pessoal, por um único osso, um de cada lado, chamado pelve. Só que a nossa pelve, ela é formada pela fusão de três ossos, que a gente não chama mais de bacia, né? Essa asa que a gente tem aqui é chamado de íleo. Então, o primeiro osso da nossa pelve é chamado íleo. Depois nós temos o isquio. O isquio é aquele osso onde a gente está sentado sobre ele, é chamado de isquio, um osso bem protuberante aqui na região das nossas nádegas. E aí a gente tem também na região anterior, próxima à região do pubis, né, da região pubiana, nós temos o nosso osso chamado pubis. Então, quem forma, pessoal, a nossa pelve? Íleo, isquio e pubis, tá certo? E o que corresponde a fusão desses três ossos? Nosso osso da pelve. E quem é a nossa pelve? Nosso símbolo do membro inferior. E agora a gente vai falar do nosso membro superior e inferior. O membro superior é formado, primeiro o osso é chamado de húmero. Depois, o nosso antebraço, nós temos dois ossos, pessoal, o rádio e a ulna. O rádio, ele pega essa região onde está o polegar. Então, se eu coloco na posição anatômica, né, para onde que está o nosso rádio, pessoal? Mais lateral, né?
Então, o osso na posição anatômica, que fica na região lateral, na direção do nosso polegar, que corresponde à antena do rádio, vai ser o nosso osso chamado rádio. Do lado do nosso dedo mínimo, nós temos aqui, eu vou colocar na posição anatômica, na parte mais interna ou medial, é chamado de ulna, tá certo? Depois, pessoal, nós teremos os ossos do carpo. Os carpos correspondem a 8 ossos, tá certo? Depois aqui na mão, se você observar aqui, ó, nós temos os ossos, né? Essas aqui são as cabeças do nosso metacarpo. Então, terminou o carpo que fica no punho, vai ter os nossos metacarpos. 8 ossos, 5 ossos. Depois falanges, pessoal. Esses 4 dedos têm o mesmo número de falange. Falange proximal, falange média e falange distal, onde está a nossa unha. Então, quantos nós temos aqui? 3 vezes 4, 12. E agora no polegar? Temos apenas 2 falanges. Falange proximal e falange distal. Nós não temos falange média como nos outros dedos, tá certo? Então, isso aí corresponde aos nossos ossos do membro superior, pessoal. E do membro inferior? O primeiro osso, o maior osso do corpo humano, é o nosso fêmur. E aí depois do nosso fêmur nós temos 2 ossos também, a tíbia e a fíbula. Pessoal, a tíbia fica na região mais interna, corresponde àquele osso da sua canela, né? Então é chamado de tíbia. Do outro lado, um osso mais fininho, na região mais lateral da perna, se você apalpar sua perna, você vai ter um osso mais fininho chamado fíbula. E depois da fíbula nós temos 7 ossos do tarso. Então nós temos 8 carpos e 7 tarsos, que correspondem aos ossos que fazem a união para formar o nosso tornozelo e calcanhar. Tá? Então nós temos esses ossos. Depois, pessoal, nós não temos os metacarpos. Lá no pé nós vamos ter os metatarsos, tá certo? Então depois dos metatarsos nós vamos ter o mesmo número de falanges que na mão. Nos 4 dedos, no primeiro dedo, né, chamado hálux, ele vai ter só 2 falanges. Nos outros nós vamos ter 3 falanges em cada dedo, então corresponde também a 14 falanges, tá certo? Só para a gente terminar, pessoal, os ossos da mão na anatomia são chamados de quirodáctilos. Então, quirodáctilos são os ossos da mão. E lá no pé são chamados de pododátilos. Tá? Eu vou escrever aqui para vocês observarem, tá certo? Pessoal, então essa foi a nossa segunda parte da nossa revisão e última parte da osteologia. Espero que vocês tenham compreendido bem essa primeira parte. Amanhã vamos começar um novo assunto aqui no grupo. Grande abraço e até nosso próximo encontro.